Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos indo para a nossa terceira aula do módulo 2 e hoje a gente vai falar do terceiro passo, né, para a gente conseguir abrir uma empresa. A gente falou do primeiro passo, segundo passo e hoje a gente vai para o nosso segundo passo. Vou abrir aqui os slides para facilitar nosso acompanhamento, né? Como eu falei para vocês, o nosso módulo 2 da disciplina 3 e hoje a gente vai trazer como terceiro passo, né, para a abertura de uma empresa, um ponto que é extremamente importante. É preciso um estudo de composto de marketing para abrir um negócio. Professor Moisés, o que significa isso, composto de marketing? É uma pergunta bem interessante que a gente faz, né? O que seria o composto? Quando a gente fala de composto, a gente já está falando que é um conjunto, né, uma junção de elementos que faz com que se trabalhe essa questão do composto de marketing. E aí, quando você pensa em abrir uma empresa, é essencial que a gente olhe para esse composto de marketing, até porque ele é quem vai dar sustentabilidade, ele é quem vai fazer com que a sua empresa ela possa ser sustentável e ter uma escalada dentro do mercado. Então, quando a gente fala de composto de marketing, a gente está falando do quê? Dos 4 P's, né? Eu não sei se você já tem conhecimento, acredito que sim. Ou a gente chama também do mix de marketing, né? Que é a junção de 4 P's aí extremamente importante, que você precisa analisar, você precisa ter conhecimento disso, porque ele é fundamental. Nós trouxemos em aulas anteriores as pesquisas que o Sebrae próprio fez, onde o índice de fechamento das empresas ele é muito alto, né? E muitas vezes por uma falta de pesquisa de composto de marketing, por uma falta de conhecimento desses 4 P's que eles são essenciais. Quando a gente fala de marketing em si, as pessoas acham que marketing é simplesmente publicidade, propaganda, né? Mas, na verdade, quando a gente fala de marketing, existe um composto de elementos, é um mix de marketing que influencia diretamente na sustentabilidade e no desenvolvimento desse produto. Então, o nosso tema da nossa aula de hoje, que a gente vai discutir, é exatamente esse composto de marketing, que a composição dele é formada por 4 elementos importantes, os 4 P's chamados, como a gente sempre diz. E esse composto de marketing, né, eles são interligados, né, às variáveis de análise do marketing, que a gente precisa ter essas variáveis, essas análises, para que a gente possa entrar no mercado com maior segurança, com maior visibilidade, com um certo respaldo diante do nosso cliente, consumidor, que é a pessoa mais indicada para ter o conhecimento. Então, qual seria esses 4 P's? Primeiro, a gente fala, o primeiro P é o produto, né? Produto, depois a gente fala de preço, né? Qual o preço do meu produto? O outro é a praça ou meio de distribuição e o outro é a promoção, né? Como eu falei para vocês, a maioria das pessoas elas têm o marketing só com a parte de promoção, né? A promoção é simplesmente um dos elementos do composto de marketing que não é nem mais nem menos importante do que os outros P's, no qual a gente vai estar falando um pouquinho sobre eles aqui. Quando a gente fala de produto, produto é aquilo capaz de satisfazer o desejo ou a necessidade de um cliente. Ou seja, quando a gente fala de produto, esse produto ele precisa ser um produto físico ou um produto virtual, né? E aí, assim, a gente precisa ter nesse produto o benefício que ele vai trazer para o seu cliente. Então, quando a gente pensa em abrir empresa, a gente tem que ter logo, lembra do nosso primeiro passo, que seria ter a missão, oferecer o quê, né? Que tipo de produto? E aí, quando a gente vem para esse terceiro passo, é a gente pensar na qualidade do produto, né? O que esse produto vai oferecer para o cliente para que, de fato, ele seja um produto
acessível, um produto aceito no mercado, porque assim, o marketing não é só simplesmente o que eu falei para vocês, a publicidade e propaganda. Não é só dizer que eu tenho o produto, não é só dizer assim, compre o produto. É também você comprar o produto e você se sentir satisfeito porque aquele produto atendeu às suas expectativas, aquele produto ele superou as suas expectativas. Então, assim, o P do produto é exatamente qual a validade do meu produto, qual o período de prateleira dele, qual o benefício que esse produto de fato vai dar o processo do ganha-ganha para as pessoas. Outra coisa, o outro P importante, não mais nem menos que os outros, é o preço. O valor agregado que justifica a troca. Isso é interessante, porque assim, hoje o meu produto tem um valor de R$ 25, mas o que justifica o meu produto, né, ter esse valor? Você tem o custo, né? O custo que esse produto teve, a transferência desse produto planejado, adequado a esse elemento, ou seja, você tem toda uma questão de oferta e procura que você precisa avaliar. Quando a gente pensa em colocar o preço num produto, a gente vai abrir um comércio. Esse comércio, de repente, já existe no mercado. Qual o preço da nossa concorrência? Qual o custo que a gente vai ter para produzir esse produto, né? Qual o valor que justifica eu colocar nesse produto? Por quê? Olha, eu tive um custo de produção de R$ 20. Eu quero uma margem de 25%, de 30% de lucro. Então, qual o valor desse produto? É justo? Não é? É preciso entender isso. E a gente precisa ser compatível também com a concorrência que existe lá fora. Então, quando você vai abrir a empresa, você precisa. Se eu falo isso para vocês, é porque você precisa saber o quê? Qual o custo para o meu produto chegar? Qual o custo para o meu produto ficar pronto para o consumidor? Então, quanto eu vou gastar e quanto eu vou querer obter de prolabore, de lucro dentro desse produto, a margem de lucro nesse produto, até porque você tem outros custos operacionais que não é um custo de produção e que deve, inclusive, ser colocado em conta também, né? São custos administrativos que muitas vezes não vai no custo de produção. E a gente precisa estar atento com relação a isso. E quando você vai abrir qualquer negócio, você precisa observar qual é o valor que compatível que eu devo colocar o meu produto. E isso tem que ser calculado tudo. Tem que ser calculado o custo de produção, o custo administrativo e, ao mesmo tempo, você observar também a concorrência no mercado. E aí você dá valor, um valor justo ao mercado. É por isso que, muitas vezes, quando você tem uma oferta pequena, você tem uma possibilidade de ter um faturamento um pouco maior. A partir do momento que você tem diversas pessoas produzindo aquele produto ou oferecendo aquele produto no mercado, a sua margem de lucro tende a ser menor e às vezes você até opera quase que no vermelho para você não perder cliente, mas isso não é bom. É preciso a gente trabalhar em cima do valor justo da troca, ou seja, é justo eu receber R$ 25 por esse produto e para o consumidor também ele vai achar justo porque ele vai estar recebendo aquilo que ele sempre procurou, aquilo que ele queria, aquilo que ele quer. Ele está procurando a satisfação, vai resolver o problema dele, vai estar, na verdade, às vezes, indo além da expectativa do cliente. Então, assim, o mercado justo, né, quando a gente fala a administração, a gestão justa é aquela gestão do ganha-ganha. Então, quando a gente quer abrir um negócio, a gente precisa estar antenado com todos esses aspectos, todas essas questões. E o pecado, muitas vezes, do empreendedor é abrir o comércio, às vezes faz uma pesquisa de mercado, até ver que é um produto bem aceito, mas não faz o cálculo de quanto vai me custar para eu poder vender esse produto, né? Qual as despesas, quais são os custos operacionais, quais são os custos de produção que eu vou ter.
E é por isso que hoje é muito comum você encontrar produtos na internet mais baratos, porque muitas dessas despesas operacionais, desses custos operacionais, às vezes administrativos, ele deixa de existir no ambiente virtual, no e-commerce, na comercialização virtual. Então, assim, é bem interessante quando a gente pensa, além do produto, a questão da qualidade, é preciso oferecer qualidade ao produto, mas também é preciso oferecer um preço justo, justo para mim, que estou trabalhando e quero ter resultado por isso, e justo para quem compra aquele produto por uma necessidade, um desejo e procurando sempre uma satisfação. E sem dúvida nenhuma, se a gente tem um preço justo, se a gente consegue um preço que a gente quer, que a gente tem interesse, mas que acima de tudo é um preço justo, sem dúvida você vai conseguir ter um equilíbrio, uma sustentabilidade, você vai adquirir muito mais pessoas que te admiram, pessoas que, de fato, vai fidelizar ao seu produto. O outro ponto, o nosso terceiro ponto, é praça e distribuição. Esse também é essencial, porque muitas vezes você abre um comércio em um ponto que muitas pessoas deixam de ir pela dificuldade que tem de acessibilidade. A questão é o local, é o meio pelo qual você oferece o produto, esses elementos planejados ao seu cliente. É responder algumas questões bem interessantes. Onde, como, quando, sob o que, quais as condições que você consegue oferecer esse produto, qual é a logística, né, que o cliente vai precisar para poder ter acesso ao produto. Hoje é muito comum, principalmente no período pandêmico, você ter pessoas tentando se reinventar, tentando vender na internet, mas ainda falta um processo completo do e-commerce, né, onde você começa, você mostra o produto, faz com que a pessoa namore o produto, conheça, tome a decisão e compre e finalize. Muitas vezes você tem lá, mostra o produto, a pessoa namora, gosta do produto, mas na hora de comprar você não consegue, você não tem um processo completo, um ciclo completo dentro da sua plataforma ou do seu meio no qual você quer comercializar o produto. E isso hoje tem sido um problema muito grande, porque as pessoas têm ido muito para a internet para poder realizar suas compras. Então, às vezes, as lojas físicas, né, as estruturas que só têm uma estrutura física, não tem a possibilidade de você comprar via internet, elas acabam tendo uma desvantagem, porque os seus produtos acabam se tornando um pouco mais caro, e isso é natural, porque você tem os custos operacionais, como eu coloquei para você, e às vezes essa praça também está relacionada com a comodidade que o cliente quer ter. Às vezes você trabalha o dia todo e aí você só tem tempo de comprar o tênis à noite, e você vai, acessa o site ali, acessa a plataforma, você consegue fazer sua compra. Muitas vezes as pessoas trabalham o dia todo, viajam o dia todo, não tem condição de comprar o seu produto, e talvez que tipo de meio eu estou oferecendo, qual é a localização, qual é o meio de distribuição, qual é a logística que eu vou oferecer para os meus clientes. Eu tenho um aluno, inclusive, de Riachão, que eu achei super interessante a forma que ele começou a trabalhar a empresa de provedor de internet. Ele disse assim: professor, se eu preciso ser diferenciado dos outros, se eu preciso, de fato, atender as pessoas no momento em que eles estão em casa, um momento mais adequado, a minha empresa ela começa a funcionar a partir de meio-dia, né? Que é o horário mais adequado. Tipo, a partir de meio-dia, os meus funcionários chegam porque eles vão trabalhar de 1 hora da tarde até praticamente 11 horas da noite. Por que isso? Porque a maioria das demandas dessas pessoas é o horário em que eles estão em casa. É claro que tem alguns serviços que à noite não é tão legal, mas a maioria desses serviços é possível fazer à noite, e é o horário que o cliente diz assim: se você pudesse 6 horas, se você pudesse 7 horas, para mim era melhor, porque eu já cheguei do trabalho, já estou em casa, é um horário que eu posso estar dando alguma ideia, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, é preciso pensar na logística, é preciso pensar na distribuição, na praça, qual é a forma, né, que você vai fazer com que o seu produto ele tenha a facilidade de chegar no cliente no momento certo, na hora certa, no desejo certo do seu cliente. Então, para isso, quando a gente fala de praça e distribuição, a gente precisa definir de forma clara, né, qual é o meu nicho de mercado,
qual é o meu público, quais são as pessoas que, de fato, vai fazer parte desse público que eu almejo alcançar. Então, a partir do momento que eu tenho esse público de forma muito clara, eu vou definir esse P, que é extremamente importante, que é a questão da praça, né? É o meio de distribuição. Como é que o meu produto vai chegar até o cliente que eu desejo ser alcançado, né? Quantas vezes você vê clientes dizer assim, não parei na loja porque ali o estacionamento é horrível, a forma, eu não consigo me sentir bem. E aí, quando a gente fala de estrutura de distribuição também, a gente está falando do todo, porque imagine a estrutura de uma loja também que não comporta bem o cliente, que você chega não se sente bem. Então, isso é extremamente importante. Até a arrumação da loja também faz parte da distribuição. Uma arrumação que chame a atenção do cliente, uma arrumação que atrai o cliente, que facilite a compra, que faça com que o seu cliente também desperte o interesse e a curiosidade com relação a isso. E o último ponto, que é aquele que a gente acha que o marketing é só isso, né? A gente confunde bastante, inclusive eu, às vezes, me pego confundindo bastante, isso é muito natural, que é a promoção, né? Essa palavra promoção é uma coisa bem interessante, porque, assim, quando a gente fala de promoção, as pessoas já levam logo para o quê? Liquidação, né? Tem uma loja na promoção. Promoção, na verdade, é nada mais, nada menos do que uma ferramenta que faz com que você promova o seu produto. Então, assim, você pode ter uma promoção de um produto novo, você pode ter uma promoção de um estilo novo que está começando agora, não necessariamente num processo de liquidação. As pessoas confundem muito essa questão de promoção com liquidação. E a gente precisa ter o cuidado. Como é que você promove o seu produto? Muitas vezes a promoção é feita através das redes sociais, é feita através de um comercial em rádio, em TV. Existe N tipos de promoção. E aí esse ponto é extremamente importante quando a gente vai abrir uma empresa. Por quê? Porque a gente precisa definir o meu público é um público que acessa muito mais a internet, é um público que acessa muito mais o rádio. Quais são os meios de promoção, né? Qual vai ser o veículo que vai fazer com que o meu produto se torne um produto conhecido, o meu produto se torne um produto mais desejado, vamos dizer assim. A promoção é uma ferramenta que faz com que o seu produto se torne um produto mais desejado. E isso é muito interessante porque, assim, quando a gente vem, eu diria que a promoção entre esses 4 P's é o último ponto. Por quê? Porque quando você promove um produto que tem lá o P da qualidade, né, do produto, qualidade, quando você tem um preço adequado, um preço compatível, um preço que corresponde com a realidade e justo, e que você tem um meio de distribuição, uma forma com que o cliente chegue até o produto com certa facilidade e você promove esse produto, sem dúvida nenhuma, você vai ter um cliente fidelizado, porque você promoveu o produto diante de todo um contexto, de todo um composto de marketing que vai fazer com que o seu cliente ele compre o produto, conheça um produto que por trás desse produto existe toda uma composição que vai te trazer a satisfação. Então, eu não poderia deixar de falar para vocês que para se abrir uma empresa, por trás disso, é necessário que se tenha todo um contexto, e esse composto de marketing ele é essencial. Claro que esse conteúdo aqui a gente poderia estar trabalhando de uma forma muito mais minuciosa na disciplina de marketing, mas não tem como, quando a gente tem lá na ementa, dizendo assim, quais são os passos para abrir uma empresa, não tem como você abrir uma empresa sem você olhar esse composto de marketing, esse mix de marketing, que é essencial para que a gente possa ter sucesso na empresa. Então, assim, eu queria trazer aqui algumas perguntas que você precisa fazer quando você vai falar do produto. Quando você vai falar do produto, por exemplo, a gente precisa saber o que o cliente quer do produto. Quais os atributos que ele precisa ter? Quais são os atributos que ele precisa ter? Qualidade, ele precisa ter uma boa carência, ele precisa ter o quê? Uma boa aparência, é uma outra coisa. Qual a sua aparência? Qual o seu nome? É preciso estar claro isso. Que produto é esse, né? Então, é preciso ter uma roupagem, é preciso ter uma aparência muito boa, é preciso ter atributos que preciso ter situações que você, de fato, gere segurança. Então,
o que o cliente quer ver do produto, né? Quando você vai para a prateleira, o que você quer ver? Índices nutricionais, você quer tirar dúvidas se tem gordura trans, se não tem, ou seja, essas informações faz parte do produto. O produto precisa ter, porque o consumidor hoje ele exige. Quando você vai vender um serviço seu, o que você procura? Você vai dizer assim, sim, quais são as vantagens que eu vou ter a partir do momento que eu fizer um curso como esse? A partir do momento que eu contratar o serviço de coach, qual vai ser o meu ganho com isso? Então, o produto ele precisa mostrar qual o que ele vai agregar na pessoa. Então, isso precisa estar muito claro. E para falar do produto, a gente precisa, claro, ter conhecimento técnico para poder falar bem e poder deixar o cliente, de uma certa forma. Quando a gente não consegue trazer isso no rótulo, quando a gente não consegue trazer isso de uma forma muito resumida e clara, é preciso ter pessoas vendendo ali que tenha facilidade para poder falar do produto. Quando a gente fala de preço, né, a gente precisa ver qual o preço que tem sido oferecido no mercado, né? Qual o preço da minha concorrência? Outra coisa interessante, já existe referência na sua área? Já existe alguma pessoa como referência dentro da sua área? O cliente ele é sensível ao preço que você quer colocar no mercado, né? Então, assim, é uma coisa bem interessante também para a gente avaliar. Como você será comparado diante do mercado? É outra coisa interessante. Vamos supor que você já tem uma marca já consolidada no mercado. Então, essa marca ela tem um preço talvez até um pouco mais elevado. Você consegue oferecer o seu produto com um preço mais barato, porém, tem uma questão, como é que você vai ser visto em termos de custo-benefício? Porque tem muitos consumidores que preferem pagar um preço maior, mas por um produto que já conhece, né? Então, a gente precisa analisar todo esse cenário, o preço, custo-benefício que o cliente vai olhar e na hora de pagar. Então, a gente tem diversos tipos de cliente, é importante a gente saber qual é o nicho, qual é o cliente que a gente, de fato, vai focar. A praça é onde o cliente vai procurar pelo seu produto. Onde é que o meu cliente vai encontrar o meu produto? Onde é que ele vai procurar por esse produto? Como você pode acessar os canais de distribuição? Como é que o meu cliente vai acessar esse canal de distribuição? Como é que ele vai receber? Qual a logística de chegar até ele? Como é que ele vai chegar? Qual o tipo de esforço de venda? Ou seja, qual o tipo de esforço de venda? Qual a forma, né, que você vende o produto? E onde os seus concorrentes estão? Isso aí também é uma outra coisa muito importante. Você precisa saber onde o seu concorrente está. Lembra que a gente falou nas aulas passadas assim, que quando você tem conhecimento da sua equipe, da sua qualidade, e você tem conhecimento da qualidade e das fraquezas do seu concorrente, você tende a se preparar melhor, você tende a ter sucesso, porque você vai saber se proteger de algumas questões e, ao mesmo tempo, você vai saber pegar o ponto fraco do seu concorrente e fazer com que isso se torne algo favorável para você no momento da comercialização, no momento da negociação, e até mesmo de uma forma muito natural, o cliente ele vai perceber o seu diferencial perante o concorrente. E aí a promoção, né, como a gente falou, onde você vai anunciar o seu produto? Qual o melhor momento para promover o seu produto? Olha que coisa interessante. Isso também é muito importante, porque assim, o local, qual é o local que você vai anunciar o seu produto? O acesso dessas pessoas, do meu público, é grande a esse veículo, a esse meio de promoção, de comunicação? Uma outra coisa, qual o melhor momento para promover o meu produto? É no inverno, é no verão, é tipo finais de semana, é no meio da semana, é no início do mês, é no final do mês. Então, assim, a gente precisa estudar o mercado, o comportamento dos nossos clientes, o comportamento daquele nicho de mercado, para que a gente possa, de fato, promover o nosso produto na hora certa, porque muitas vezes você gasta muito com publicidade, propaganda, em canais errados, em momentos errados. Imagine você vai abrir uma sorveteria no inverno, você vai fazer uma publicidade propaganda, o efeito daquilo ali não vai ser nenhum. Agora,
Imagine você fazer essa publicidade e propaganda de um lançamento, de abertura de uma sorveteria em pleno verão, né? Uma coisa diferente. Então, a possibilidade, a probabilidade de você ter o sucesso é muito maior. E aí, outra coisa, qual o padrão de mercado para esse tipo de produto? Então, assim, qual é o padrão de mercado também? A gente precisa saber, né? Qual o padrão de mercado para esse tipo de produto, para que a gente possa, de fato, oferecer o produto, promover o produto certo, no padrão certo do nosso público. Então, gente, a nossa aula de hoje é um pouquinho sobre isso. Eu espero que eu tenha contribuído com vocês, para que vocês possam, quem sabe no futuro, abrir o negócio ou, quem sabe, dar uma repensada em alguns aspectos. Eu sei que muitos de vocês já estão no comércio, muitos de vocês já, de uma certa forma, já trabalham esses pontos, mas a gente não poderia deixar de trazer esses elementos que eu vejo assim, são fundamentais quando você quer abrir uma empresa, quando você tem, de fato, o desejo de ser um empreendedor de sucesso. Esses elementos, eles são elementos, eu diria que básicos e essenciais para que você possa iniciar, possa reestruturar o seu empreendimento de uma forma que venha a ter sucesso e sustentabilidade por um período maior e que você possa ganhar credibilidade no mercado. Queria aqui agradecer a vocês mais uma vez pela oportunidade por estar prestigiando a nossa aula e até o nosso próximo encontro. Um abraço a todos, está aí também os meus contatos, sigam nas redes sociais, tanto no Instagram, Moisés Inácio Rios, também professor no YouTube, professor Moisés Inácio, e também tem os meus contatos de WhatsApp e também do e-mail. Fiquem à vontade, qualquer dúvida, estarei sempre à disposição, além da nossa plataforma, que a gente está disponível para estar sanando as dúvidas. Um abraço a todos e fiquem com Deus.